E aí, aqui, original pessoa. Esse sorriso aqui, esse semblante feliz, não sei se você interpreta assim, ele vem porque eu acabei de fazer um encontro com o meu professor Sérgio Guimarães. Eu tô segurando o livro dele aqui agora, né? Tá vendo aqui, ó? Mas eu não encontrei com ele pelo livro, não. Acabei de fazer um encontro digital mesmo, onde nós compartilhamos o mesmo agora, só não o mesmo aqui. E esse semblante é por isso, porque o encontro com o Sérgio, ele é quase que um encontro com um psicodrama. Eu digo quase, porque não dá pra definir uma pessoa de um jeito só, né? Eu vou pausar aqui. Era bem pra pegar um lencinho e assoar o meu nariz, porque o que acontece aqui nessa região onde eu tô, que é a Ilhabela, sobretudo a casa onde eu tô, ela me desperta rinite. Não sei se é por conta de ser um lugar rodeado por árvores, né? Cachoeira, ou se é, enfim, por outra coisa. Sei que eu fico assim, e aí eu tive que assoar o nariz, e o que me fez lembrar que no psicodrama é bom sempre ter lencinhos de, de papel, toalhas, né? Para secar as lágrimas, sejam elas de alegria ou de tristeza. Mas é comum que elas corram, porque o psicodrama em si, ele é um método que pode ser feito como terapia, sério. Eu não consigo me colocar num lugar de terapeuta atualmente porque eu não tenho nenhum diploma. E por mais que você faça o psicodrama de uma forma explorativa, exploratória, como eu faço, você está sujeito ainda assim a chorar ou sorrir e dar risada, sobretudo, além de sorrir. Isso aqui não tá escrito num roteiro, não, tá? Eu tô tentando fazer esse vídeo já pela segunda vez, essa terceira, e parece que agora tá fluindo melhor. Eu queria comentar sobre o livro, uma coisa, porém, antes de mais nada, dizer que eu também vou usar esse vídeo para responder a pergunta do meu novo inscrito, que na verdade é meu aluno de inglês, está se tornando meu amigo, Richard. Obrigado por acompanhar o canal aqui, Richard. Estou feliz com isso. E então, só aguardar um pouquinho que eu já falo com você, com você. Só que quem está assistindo esse vídeo aqui merece saber que logo na introdução, ou seja, antes de chegar, né, no primeiro capítulo do livro, o Sérgio ele vai comentar coisas de suma importância, definições do psicodrama, e através de o meio que ele usa para falar isso é destacando as confusões que se fazem, né, que se tem em relação a não só o psicodrama como método, mas também o próprio criador, né? O criador do método não foi interpretado de maneira assertiva 100% do tempo. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, que ele traz luz sobre, ele quem? O professor Sérgio Guimarães, quando ele diz assim, que nem o dicionário de psicologia da Associação Psicológica Americana escapa de desacertos e imprecisões, né? Ele diz que apesar de Moreno ter vivido a maior parte de sua vida nos Estados Unidos, e de ter sido nesse país que ele sistematizou seu método, a primeira edição do dicionário, publicada em 2007, informa erroneamente que o criador do psicodrama nasceu na Áustria, sendo que foi na Romênia, além de reduzir o método a uma técnica de psicoterapia e de limitar seus 5 componentes: cenário, protagonista, diretor, ego auxiliar e público, há apenas 3, ao observar que o processo envolve A, um protagonista ou cliente, B, egos auxiliares treinados,
ser um diretor ou terapeuta. O segundo destaque que eu quero trazer aqui dessa parte do livro é quando ele diz assim: em relação às 4 etapas do método psicodramático, aquecimento, dramatização, compartilhamento e processamento, é preciso considerar parte da primeira um conjunto de atividades preparatórias da investigação. Com isso, ele quer dizer que para que você participe do aquecimento em relação à leitura do livro, ele vai te dizer da onde foi que ele buscou, né, as fontes, as informações para compor o livro. Então ele comenta, né, que teve consultas presenciais e online, visitou diferentes bibliotecas públicas e universitárias, por aí vai. Esse é o aquecimento, esse é o aquecimento que ele propõe aqui antes de chegar no primeiro capítulo do livro, que é Romênia, o cenário da primeira infância. Então, em uma leitura rápida desse livro, você já tenha informações sobre o psicodrama que são extremamente úteis para entender ou para se ter uma ideia do que se trata. Agora, respondendo a você, Richard, quando é que o psicodrama passa a ser psicodrama? É uma das confusões que eu tive com o psicodrama. A maneira que eu tenho para te responder é a seguinte: quando é que um ser vivo passa a estar vivo? Tem uma frase famosa que é penso, logo existo. Né? Ou seja, antes de existir se pensa, e aí pensar traz a vida como fato. Né? Tem coisas que na vida são assim, que você, por exemplo, tá falando sério com alguém, aí a pessoa leva mal, aí você fala assim: ah, calma, tô brincando. Não tava brincando, mas você fala: tô brincando. É como diferença pode ser levada em consideração a grávida, ou ela tá grávida ou ela não tá grávida. Psicodrama, ele é psicodrama agora ou não é psicodrama agora? Então acho que como existir, como ser, depende muito de quem é, de quem existe e da consciência que se tem ao ser, ao existir, né? Por exemplo, vamos supor que uma criança aprendeu que se ele joga a pedra assim, ela vai quicando na água do lago. E aí ela tá falando, tá passando a notícia para frente com os amigos. Ela não sabe que ela tá fazendo papel de professora, tá ensinando. Para ela, ela não tá vendo como aquilo. Você tá entendendo? Isso que eu quero dizer. É, espero ter respondido sua resposta. Eu vi que foi bastante coisa que você falou. Eu trouxe só essa sua pergunta à tona, porque também o vídeo tá ficando, já tem 9 minutos. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma interpretação, uma conclusão que se tem em relação ao psicodrama como terapia, que é quando você tem a chamada catarse. Aí a catarse pode ser integrativa ou de ab-reação. Né? A integrativa é uma catarse que ela tem um ponto e ela passa por um processo, né? Então ela aumenta o nível de ser até que chegue num momento onde você extravase, chorando, dando risada. Enquanto a catarse de ab-reação é instantânea. Algo te choca de alguma maneira e você reage ali na hora, com espontaneidade. Então era aqui que eu queria finalizar esse vídeo e trazer mais outros em breve. Essa é a minha meta, trazer outros, não falando de psicodrama, mas também atuando.